Boa noite a todos, bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E este capítulo 7 ele dá início a uma nova fase do Evangelho. Até o capítulo 6 nós tivemos orientações sobre a doutrina, a base da nossa doutrina. Do 7º em diante, talvez esteja aqui, neste Evangelho, uma das passagens mais bonitas da vida de Jesus aqui conosco, que é o Sermão do Monte. No capítulo 7º, iniciamos as falas de Jesus, que ele as proferiu no Sermão do Monte. E essa passagem, a primeira passagem do Sermão do Monte, ele nos traz: bem-aventurados os pobres de espírito. E este capítulo, além deste título extremamente significativo, ele tem ainda o que se deve entender por pobres de espírito, quem se elevar será rebaixado, mistérios ocultos aos sábios e prudentes, e nas instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade e a missão do homem inteligente na terra, uma mensagem do Espírito Ferdinando muito bonita. Bom, vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é bem-aventurado? Se nós pegarmos nosso dicionário, a gente vai achar lá: pessoa plena de felicidade, em elevado grau de bem-estar. O povo judeu naquela época adorava a Deus, Deus era o centro de tudo para eles. Então, aqueles que eram ricos, abastados, tinham vida longa, saúde, eles se consideravam abençoados por Deus, eles se consideravam bem-aventurados. Ora, mas que felicidade é esta? Que bem-aventurança é esta? Porque para os judeus a vida começava no nascimento, o seu desenvolvimento até morrer. Não existia para eles a vida após a morte. Eles não conheciam isso, eles não entendiam isso. Então, a felicidade plena para eles era ter muito dinheiro, era ter bens materiais, era gozar de tudo aquilo que a vida material poderia proporcionar. Volto a dizer, para eles a vida tinha começo, meio e fim aqui na Terra. Então, se ele tinha dinheiro, se ele era uma pessoa abastada, ele era um bem-aventurado, porque Deus o quis assim. E foi-se. Aí veio Jesus. Veio Jesus e diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Desconstrói tudo aquilo que até então os judeus tinham como preceito de existência. Então mudou aqui
Imagine o rebuliço que deve ter sido quando vem Jesus e diz: bem-aventurados os pobres. Depois, os pobres de espírito. Já imaginaram? Porque até então, ser bem-aventurado, rico, abastado, vida longa, era uma beleza. E aí vem Jesus e diz: bem-aventurados são os pobres. E ainda em seguida ele vem e diz: os pobres de espírito. Isso deve ter mexido com a cabeça daquele povo de uma forma tão significativa, que é por isso da perseguição que ele sofreu esse tempo todo. Mas aí nós vamos olhar um outro aspecto. O que significa pobres de espírito? O que quer dizer pobres de espírito? Pobre para os judeus eram aquelas pessoas que não eram os bem-aventurados. Eles não tinham felicidade, porque eles não tinham bens materiais. Eles não tinham posses. Volto a dizer, Jesus vem e desconstrói tudo isso e traz os pobres de espírito. E aí, se a gente for olhar no dicionário, a gente vai encontrar pobres de espírito, pessoas bobas, tolas, parvas. Lógico, nós não podemos trazer isto ao pé da letra, principalmente em relação às traduções que foram feitas ao longo da existência dos evangelhos, que foram sendo traduzidos no aramaico, no grego e por aí afora, e cada um dando uma interpretação. E Jesus diz: não, espera um pouquinho, pobre de espírito não é o bobo, não é o tolo, não é o parvo, não é nenhum desses, não. Pobres de espírito são aqueles que se reconhecem pequenos diante de Deus. São aqueles que olham para dentro de si e falam: caramba, como eu erro. Se reconhece aquele que comete erros. Puxa vida, quantos erros eu cometi ao longo da minha existência. Continuo cometendo. Esses são os pobres de espírito. Tem a coragem e a humildade de reconhecer-se, tá? Um sujeito que erra. Um sujeito que tem um monte de defeitos. Diferente daquele que chega e diz: eu sei tudo. Eu sou bom. Não preciso aprender mais nada. Pobres de espírito é aquele que olha para si e fala: eu nada sei. Sócrates teve uma frase muito significativa, né? Quando ele disse: eu só sei que nada sei. A humildade desse filósofo, desse pensador em se reconhecer pequeno, a humildade latente. E Jesus, então, em quantas passagens dele, ele se reconhece pequeno. Quando um jovem chega para ele: mestre, ele falou: mas por que você me chama de mestre?
Eu não sou mestre. Quando de uma reunião no templo, ele colocando as opiniões dele, e os fariseus também, né, retrucando, colocando as opiniões deles, e ele sai, se retira dali, mas os seus discípulos ficam ali dentro, né, debatendo com aqueles fariseus. Depois eles saem, vão até lá, mas Jesus, por que você não ficou? Nós ficamos lá e colocamos, né, mostrando a sua doutrina, a sua forma de agir, de pensar. Ele falou, mas por quê? Eles têm o direito de pensar do modo deles. Eles têm o direito de professar a religião, a doutrina deles. Por que nós vamos impor a nossa? Então veja o grau de humildade que Jesus tinha. E aí surge uma outra questão. É comum, né? A gente, nossa, aquela família tão humilde, coitados, né? Aquela pessoa tão humilde, coitada. A gente confunde simplicidade com humildade. Existem pessoas simples, dotadas de poucos recursos, mas orgulhosas. Existem pessoas ricas, mas extremamente humildes. E as pessoas simples, às vezes estão nesse orgulho, porque elas estão passando por um período de provas. Estão precisando acertar alguma coisa. Talvez em outra encarnação elas estivessem na pele de uma pessoa abastada e vêm para resgatar alguma coisa. Então, veja a questão, a interpretação que é dada em pobres de espírito. E aí vem, aqueles judeus devem ter ficado assim, né, meio atordoados com isso que Jesus vem. Porque ainda ele completa a frase, dizendo, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Aí é que a coisa deve ter complicado mais ainda. Como o reino dos céus é dele? Morreu, acabou. Mas Jesus vem e traz uma outra condição. O que morre, o que fica aqui, é o corpo. Mas o espírito continua o seu processo de evolução. Continua o seu processo de aprimoramento moral, principalmente. E vem aqui e passa um tempo e talvez tenha que retornar para corrigir, né, alguma coisa que ficou pendente e vai neste caminho se aprimorando, se aperfeiçoando. Então, este é o reino dos céus. Mas, fisicamente, nós não temos acesso a esse reino dos céus. O que tem acesso a esse reino dos céus é o nosso espírito, que é a razão de ser. Nós aqui somos passageiros. Nós aqui estamos momentaneamente estacionados. Nós estamos num processo de aprendizagem.
Então, veja como é essa questão do orgulho, da felicidade material, quando Jesus transforma essa felicidade material em algo espiritual. Quando ele nos traz uma lição de que não é o nosso fim aqui. O fim espiritual é o nosso fim material. Nascemos, vivemos, morremos, e aí o nosso espírito segue para, quem sabe, um novo período, um novo tempo voltar. Muito bem. Mas se nós temos os pobres de espírito, nós vamos encontrar também os ricos de espírito. São aquelas pessoas que se acham o supra-sumo, né? A cereja do bolo. São aquelas pessoas que eu sei tudo, eu faço, eu sou cientista, eu sou empresário, e ficam, né, nesse período vivenciando as questões materiais. Quantas e quantas vezes a gente percebe empresários, políticos, dirigentes, em jatinho para cima, para baixo, para cá, para lá, mas vivem em depressão, vivem com um peso tremendo, carregando um peso nas costas muito forte. E aí dói o estômago, somatiza no corpo. É complicado. É tanta coisa material, que às vezes nós não conseguimos carregar. Aí nós temos o nosso mental atuando no nosso emocional, somatizando no nosso corpo, enfraquecendo nossas defesas espirituais, a nossa aura, a nossa barreira energética, e com isso começa a aproximar-se da gente aqueles espíritos não tão bons. E esses espíritos nos enfraquecem ainda mais e entramos num processo, né, de degeneração. Ficamos ruim da cabeça, ficamos ruim do nosso corpo físico, nosso corpo emocional. Por quê? Porque a gente acha que nós somos bons. E onde está a humildade? Olha, não é fácil ser humilde, não. Principalmente no mundo em que vivemos. Nós precisamos das coisas materiais porque o nosso corpo ainda necessita de tudo isso. Nós precisamos evoluir intelectualmente, porque intelectualmente também nos induz a evoluirmos espiritualmente. Agora, ser humilde não é fácil. Nós, a gente vive em grupos familiares, em grupos sociais, é tudo gostoso, é material, né? A gente tem que passar por isso, mas requer de nós uma reforma íntima, requer de nós um olhar para dentro. E olha, eu me incluo nisso porque é todo santo dia. É todo santo dia. Está errado, né? E a gente vai, devagarinho. Às vezes a gente derrapa, mas... Então, preste atenção nisto. Inicie um processo de reforma íntima. Inicie o processo de mudança
de olhar, de entender, de agir em relação ao que Jesus coloca aqui. Ser pobres de espírito. Não tolo, não bobo, humildes. Humildes. Já me olhou feio aqui. Obrigado por me ouvir. Eu recomendo a leitura deste capítulo. É o capítulo 7. Ele tem muita coisa, tem uma mensagem final do Espírito Ferdinando, que é bem interessante e traz um aprendizado fantástico. Aliás, não só esse capítulo, todos os demais capítulos, mas esses aqui das bem-aventuranças são fantásticos. Vamos envolver agora a nossa irmã Rose, para que tenhamos o nosso mentor nos trazendo uma mensagem de luz. Seja bem-vindo. Gratidão a todos aqui que me acompanham nessa reunião espírita, nesta casa acolhedora, em que todos nós sentimos alegria todas as vezes que podemos estar juntos, aprendendo, compartilhando as alegrias e as bem-aventuranças do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É possível para todos nós compreendermos o que foi colocado nesta noite para nós na interpretação do Evangelho. Não é difícil compreendermos as passagens que chegou até nós para edificar o nosso espírito. Semeando em nossos corações essas passagens cristãs, nós vamos conseguindo atingir esse grau de humildade necessário a todos nós. Por que a humildade é tão necessária? Porque nos colocamos em pé de igualdade com os nossos irmãos. A igualdade que o Cristo veio exemplificar. O espírito da grandiosidade de nosso Senhor Jesus Cristo exemplificou entre nós essa humildade. A humildade desinteressada, a humildade que não mede esforços, ganhos. Jesus exemplificou esse espírito nobre, puro, bem-aventurado, que disse para nós seguirmos os conselhos dados, que encontraríamos o caminho da luz e que se não fosse através dele e com ele, nós não conheceríamos o Pai, o nosso Criador, aquele que nos criou simples e ignorantes, para desfrutarmos a cada esforço nosso e desejo nosso de todas as bem-aventuranças que Ele nos promete e que a cada dia Ele nos dá. Então, meus irmãos, sigamos o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Sigamos as suas pegadas, as pegadas que eu digo é praticarmos o bem onde estamos hoje,
cada um de nós, no momento presente, vamos praticando o bem, sermos o homem de bem que o Evangelho, que esse livro, o Evangelho, e Kardec nos trouxe, o homem de bem na Terra. Nós vamos conseguindo compreender como agir conosco, com os nossos irmãos, com aqueles mais difíceis também, que ainda não têm o desenvolvimento da humildade, porque a humildade vai se desenvolvendo aos poucos, mas nós sabemos que ainda tem irmãos distantes ainda dessa conquista, mas que Deus permitiu que estivesse ao nosso lado, porque assim como nós, aos poucos, pelo esforço próprio, eles também conseguirão receber, através da exemplificação, os mecanismos de mudança na conduta íntima. Essa sim, essa é bem difícil, a mudança, porque nos fala ao espírito, ao ser integral, aquele que detém a oportunidade do engrandecimento, do conhecimento, de toda a plenitude, de todas as conquistas que Jesus disse que nós temos essa condição. Então, falar de espírito é procurar a sua melhora interior. Falar desse progresso é se conhecer, é promover o autoconhecimento, sem as futilidades do mundo, sem, como vocês dizem, passar pano, apagar com a borracha. Não é assim. O autoconhecimento é aquele mergulho interior, sem as máscaras da vaidade, do desculpismo, das ambições, até das aflições, que muitas vezes as aflições encobrem a deficiência, a dificuldade, a imperfeição do espírito. Então, aos poucos, vamos nos libertando dessas couraças, desses impeditivos do espírito. E vamos deixar florir, vamos deixar transparecer o nosso eu, essa sede que governa o nosso psiquismo, essa sede que transforma as moradas, os mundos, porque é através de nós que tudo ao nosso entorno se transforma. Irmãos queridos, nós temos esse potencial de mudança, nós temos, nós sabemos que temos. É só olharmos para trás, um pouquinho, não precisa ir muito lá atrás, e ver o hoje, como estamos melhores do que ontem. Eu agradeço a oportunidade de poder estar e compartilhar desses ensinamentos, destas questões da alma tão importante para todos nós, que é por isso que estamos aqui, é por isso que nos enche de alegria
e de contentamento estarmos aqui nessa reunião pública de Evangelho, nessa casa, com esses amigos todos. Chamamos de amigos porque é assim que nos sentimos acolhidos. Nós somos amigos, todos nós somos amigos. Somos aqueles que desejam as bem-aventuranças. Muito obrigado por me ouvirem e tenham todos um bom retorno aos seus lares. E até uma próxima e breve oportunidade. Seja sempre bem-vindo a esta casa de oração. Obrigado pelas suas palavras. E vamos, neste momento, fortalecendo a nossa ligação com o plano espiritual maior, aproveitando este ambiente de luz, de harmonia, doar um pouco da nossa vibração, da nossa energia a todos aqueles irmãozinhos doentes, desamparados, aqueles irmãos que estão desiludidos da vida, aqueles irmãos que estão no caminho do crime, do vício, da perdição. Uma vibração especial a todos aqueles irmãozinhos que estão passando pelas agruras das guerras. Que o plano espiritual possa receber esses espíritos que também estão desencarnando em decorrência desses embates. Que essa nossa vibração possa chegar até eles, que o plano espiritual possa envolvê-los em muita luz, muito amor, que possa envolver os dirigentes das nações, iluminando suas mentes, seus pensamentos, trazendo seus sentimentos para o bem, para a paz e a união. Pedimos pela fluidificação da água, que nela contenha tudo aquilo que necessitarmos para o reequilíbrio físico e espiritual. E agradecido que estamos, Jesus, despedimos-nos em vosso nome, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos todos em paz.